Detalhe, Antônio, esqueci de desmutar o meu microfone. Então, boa tarde, pessoal. Nós vamos iniciar aí retomando o nosso assunto, né, a respeito de teias e cadeias alimentares, né? Se vocês que estão aí com as câmeras bloqueadas puderem desbloquear para participar da aula, eu agradeço. O microfone de vocês está na liberdade de vocês bloquearem e desbloquearem para estar participando das aulas, ok? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês algumas transparências. Nós havíamos parado na parte falamos até a parte dos autótrofos. Nós vamos começar ali falando a respeito dos heterótrofos. Só estava respondendo mamãezinha do segundo B, galerinha. Então, nós falamos a respeito dos autótrofos, que são aqueles seres que produzem os seus próprios alimentos, e agora nós vamos falar dos heterotróficos, né? Ou autotróficos, assim dizendo também. Onde ali no cantinho, eu quero que vocês observem que essa palavra heterotróficos vem do grego, onde hétero é outros e tróficos alimento, ou seja, são aqueles organismos ou seres, que podemos assim dizer, que não produzem o seu próprio alimento. E aqui eu coloquei uma infinidade de imagens onde vocês podem estar observando algumas espécies que não produzem o seu próprio alimento. Qualquer dúvida, galerinha, pode me passar aí no chat, tá? Deixa eu só ver aqui. Esqueci de desabilitar. Ali eu tenho seres heterotróficos, animais, protozoários e fungos, ou seja, obtêm matéria orgânica e energia alimentando-se de outros seres vivos. Olha só, consomem diretamente ou indiretamente a matéria orgânica produzida pelos produtores e consumidores, efetuam a decomposição da matéria orgânica morta, que são os decompositores. Assim como eu falei para alguns de vocês, eu não sei se vocês lembram, né? Eu falei que os decompositores nós conseguimos achá-los em todos os níveis tróficos. A gente vai estar falando mais deles um pouquinho mais para frente, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, mande no chat, ok? Ali, o ecossistema, como que a gente vai fazer a colocação deles, né? Com base na capacidade de produzirem ou não os compostos orgânicos, e a partir dos compostos inorgânicos, os seres podem ser. Ali eu coloquei autótrofos, que são os produtores, e os heterotróficos, que são os consumidores e decompositores, tá? Dividir dessa forma dentro do ecossistema. Cadeia alimentar ou cadeia trófica, que é a sequência de seres vivos interligados por relações de alimentação. Prof, tem a ver com a parte de reprodução? Não, não tem a ver com a parte de reprodução. Temos aí uma relação apenas diretamente ligada à alimentação. Cada ser vivo alimenta-se do anterior e serve de alimento para o seguinte. Aqui, por exemplo, a alga, ela pode servir de alimento para os decompositores. A lapa vai comer a alga. A estrela do mar vai comer a lapa. A gaivota vai comer a estrela do mar. Tá? As setas indicam ou representam o sentido de transferência dessa matéria e energia. Como assim energia, professora? A energia dos alimentos, eles são cumulativos. A lapa vai comer a alga, vai armazenar aquela energia que a alga produziu, ou ficou armazenada nela, né? E assim por diante. O que vai acontecer? A gaivota, quando consumir a estrela do mar, ela vai estar consumindo necessariamente a energia armazenada da lapa e da alga que está no organismo da estrela do mar, ok? Olha só, o nível trófico é o nível onde se encontram os elementos presentes dentro da cadeia alimentar. Olha lá, posição ocupada por cada ser vivo numa cadeia alimentar.
Quando a gente pensar, eu quero que vocês visualizem sempre através de uma linha, que nem está aqui, né, em relação às setas, ou você pode fazer visualização em degraus. Lembrando que o degrau mais baixo seria o quê? Seria a parte dos produtores, tá? Deixa eu só ver que tem uma perguntinha aqui. Isso, Antônio, a energia vai ser maior em cada nível trófico, porque ela vai se acumulando, entendeu? E aí o organismo que consumir por último, ele vai consumir uma maior energia, tá? Se ela não for dissipada para o meio. Isso a gente fala depois. Ali eu tenho, no primeiro nível trófico, ou seja, o primeiro degrauzinho ali, eu tenho a alga. No segundo nível, que seria o quê? Os produtores. Primeiro nível trófico, produtores, tá? A partir do segundo nível trófico, eu tenho os consumidores. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Isso que é o que eu falei, que ela pode ser perdida para o meio ambiente, tá? Pode, em decorrência a N fatores que podem fazer com que haja essa perda, né, essa transferência de energia do ser vivo para o ambiente, ok? Pode ter, assim, uma perda gradativa em relação ao movimento, ao sistema reprodutor dele, que é a parte da reprodução. Então, essa energia que está no seu organismo é utilizada para outras funções. Isso diminui a sua carga energética do alimento que foi consumido, tá? E aí eu tenho o terceiro nível trófico também, pode ser aí consumidor, quarto nível trófico, consumidores também, tá? Consumidor primário, secundário, terciário e assim por diante. Então, o segundo nível trófico, eu posso colocar ele aqui como consumidor primário, tá? Quem que tá com esses quadradinhos, eu preciso saber só para mim anotar aqui a presença, meus amores. Se puder pôr o nome aí, eu agradeço, porque eu identifiquei a Maria Eduarda, o João Pedro Fernandes, o Antônio, e esses quadradinhos eu não sei quem poderia ser. Então, vamos falar quem ocupa aí o primeiro nível trófico. Os produtores, eles ocupam sempre o primeiro nível, que eu coloquei para enfatizar. Seres que produzem o seu próprio alimento. Então, os produtores, que vão ser os autotróficos, eles vão produzir o seu próprio alimento. E eles sempre vão ocupar o primeiro nível trófico. Lembrando que eles podem ter aí, como companheiros no primeiro nível trófico, alguns decompositores. Não é via de regra. Os consumidores, seres vivos heterotróficos, ou seja, aqueles que não produzem o seu próprio alimento e que se alimentam diretamente ou indiretamente da matéria orgânica produzida pelos produtores. No segundo nível trófico são os herbívoros, que vão ser aqueles que vão consumir os produtores. Tá? Eu não vou ter carnívoro no segundo nível trófico, eu não vou ter consumidor carnívoro se o produtor for sempre a base, como as plantas. Não tem como eu colocar no segundo nível trófico um carnívoro, ok? Porque carnívoro não vai comer planta, tá? Para ser no segundo nível trófico, tem que ser o herbívoro, aquele que consome produtores, porque os produtores são a planta, a base da cadeia alimentar. Herbívoros, que estão no segundo nível trófico, consumidores primários ou consumidores de primeira ordem. Aí são o quê? As nomenclaturas que a gente pode dar para os herbívoros que estão no segundo nível trófico, são considerados consumidores primários ou também consumidores de primeira ordem. Eu tenho ali agora outros consumidores, que estariam no terceiro e quarto nível. Seres vivos heterotróficos que se alimentam diretamente ou indiretamente da matéria orgânica produzida pelos produtores, tá? São os carnívoros, que vão estar ali como consumidores de segunda ordem ou consumidores secundários, né? Eu tenho ali que são aqueles que vão se alimentar dos herbívoros. Então, por exemplo, eu vou ter ali a vaca, por exemplo, como consumidor primário, tá? Por quê? Porque ela se alimenta do capim. Só que como consumidor secundário, eu não vou ter outra vaca. Eu vou ter, por exemplo, um predador da vaca, a onça, por exemplo, que é considerado que é esse alimento carnívoro, né? Que vai se alimentar. Calma, Antônio, que a gente já vai chegar lá, tá? Deixa eu explicar um pouquinho de cada vez aqui. Então, eu vou ter ali a classificação daqueles que são os herbívoros,
tá? Dos carnívoros que vão estar ali ser considerados, né? Ali na ordem dos consumidores secundários, que vão se alimentar de quem? Dos herbívoros. No quarto nível trófico, seria ali os consumidores de terceira ordem. Nós podemos nos encaixar, né, ali nos consumidores de terceira ordem, tá bom? Também de segunda ordem, o ser humano também vai se encaixar. Os decompositores, os seres vivos heterotróficos que transformam a matéria orgânica de que se alimentam, que são os cadáveres, fezes, ou seja, em matéria mineral que é devolvida ao solo. Podem pertencer a qualquer nível trófico, com exceção do primeiro, que seria ali a base dos produtores. Eu coloquei com exceção do primeiro, mas existem algumas nomenclaturas que vocês vão considerar, podem ter contato, por exemplo, né? Que eles vão estar, sim, fazendo ali, junto com a utilização do primeiro nível trófico, com os produtores, tá? Então, eu coloquei que pode haver essa exceção, tá? Para vocês estarem prestando atenção, geralmente na nomenclatura que está sendo usada no livro. No nosso aqui, ele dá essa exceção. Na nossa nomenclatura da apostila, ela vai dar essa exceção. Nós não vamos encontrar na nossa literatura utilizada que a gente vai ter a presença dos decompositores no primeiro nível trófico, mas em outras literaturas que a prof já viu, já pesquisou e já teve contato, assim como alguns professores meus da faculdade, eles classificam os decompositores, sim, no primeiro nível trófico, por eles fazerem uso da matéria orgânica, tá? Os decompositores que estão envolvidos na decomposição, né? Ali os seres vivos, né, que estão envolvidos na decomposição, são os decompositores. Quem são eles? As bactérias, os fungos e animais detritivos, tá? As bactérias são os principais decompositores dos cadáveres e animais, e os fungos são os principais decompositores das plantas. Os decompositores também são seres que estão envolvidos na decomposição, são alguns exemplos aqui: a minhoca, o milípede, né, o bicho de conta, o centípede, o ácaro, a aranha, o escaravelho, o bicho de conta, são animais detritívoros. São responsáveis pela fragmentação dos detritos, que são os excrementos, os cadáveres, os restos dos seres vivos. Esses aqui, eles fazem tudo a parte da rede dos decompositores, ok? Quem está com esse quadradinho, se pudesse identificar, por favor, eu agradeço. Os fungos, vamos falar um pouquinho dos fungos. Eles possuem um sistema de enzimas digestivas que segregam sobre os seus alimentos, ou seja, eles podem ali estar secretando, né, sobre o alimento essas enzimas digestivas, né, e absorvendo depois esses produtos solúveis. Por quê? Ele quer dizer que ele vai amolecer ali onde o fungo está colocado, fazendo com que ele vai ser capaz, é como se fosse de chupar como um canudinho, né? Diferente das hifas. Os níveis tróficos. Eu tenho ali a posição ocupada por cada ser vivo numa cadeia alimentar de acordo com a fonte ali do alimento. Então, o primeiro nível trófico são os produtores, lembrando que algumas nomenclaturas nós vamos achar ali também os decompositores. O segundo, terceiro e quarto nível trófico, consumidor de primeira, segunda e terceira ordem, sendo que a primeira ordem, tem que ser necessariamente herbívoros, e a gente também pode encontrar ali os decompositores. Daí para frente eu tenho os carnívoros. Do terceiro nível trófico para frente, os onívoros também podem estar classificados juntos, tá, Antônio? Teia alimentar é a interligação ali, ó, de várias cadeias alimentares. Onde eu tenho aqui, ó, eu tenho, por exemplo, o produtor, que é uma árvore, eu vou formar uma cadeia. Dessa cadeia, eu vou ter uma ramificação de teias. Então, aqui eu tenho o produtor, a zebra e a cobra, tá? Aí eu vou ter uma verdura, o coelho, por exemplo, o gavião. Aí eu tenho uma cadeia, só que eu vou ter uma interligação entre outras cadeias que também fazem essa parte do consumo de energia de outros alimentos.
São raros seres vivos que se alimentam apenas de uma única espécie, isto é, o mesmo ser vivo faz parte de várias cadeias alimentares. Então, a teia, por isso que ele é mais complexo, vai sendo interligado uma cadeia à outra por causa dessa variação na alimentação. Aqui eu fiz uma outra mais elaboradinha, ó, onde eu tenho aqui, ó, os decompositores, né? Que vai estar o quê? Consumindo tudo que está acima dele, porque ele vai o quê? Decompor a matéria orgânica. Então, ele pode decompor ali a águia sapateira, por exemplo, tá? Então, a gente vai ter as setas vermelhas são uma cadeia alimentar, as vermelhas são outras. Só que elas estão interligadas, se a gente for ver, tá? Um animal vai puxar o outro. E isso vai fazer com que a gente tenha aí a teia, sempre que eu falei para vocês. Eu falei, acho que na turma da manhã também. Quando a gente pensar em teia alimentar, nós podemos estar ali analisando, né, a questão da teia de aranha mesmo, que é uma ligação. Obrigada, Ana Júlia, por ter colocado o nome. É uma ligação entre um e o outro animal. Isso vai fazer o quê? Uma teia, ela é crescente essa teia. A cadeia alimentar, ela vai ser linear, certo? Ou na horizontal, né? No horizonte, seria linear assim, ou na vertical. Então, eu posso fazer essa parte da distribuição minha da cadeia alimentar dessa seguinte forma. Já a teia alimentar, ela não tem uma configuração linear, porque é uma ligação mais bagunçada, vamos dizer assim, onde as cadeias vão se interligando dependendo da quantidade de animais presentes. Eu quero que vocês abram a apostila de vocês ali na página 22, para a gente estar fazendo ali a questão número 1 da página 22. Eu vou estar compartilhando com vocês a tela da apostila para nós estarmos fazendo. Ana Júlia e Antônio, vocês não querem abrir a câmera de vocês para vocês participarem? Porque vocês, só tá vocês na sala comigo. Eu gostaria da participação de vocês, se for possível. Só tá você, Ana Júlia, e você, Antônio, na aula. Senão eu vou fazer somente ampliação para vocês estarem aí analisando a questão. Eu tenho aí na página 7, eu vou ler na minha apostila porque eu não enxergo muito aí na tela do computador, tá? Na natureza pode haver aí diversas cadeias alimentares como as que estão exemplificadas a seguir. Analise-as para responder as questões. Então, a primeira cadeia alimentar que eu tenho é o capim, a capivara e a onça-pintada. A segunda é a planta aquática, o caracol, o tuiuiu e o jacaré. A terceira cadeia são os vegetais folhosos, o coelho e o gavião. E a última cadeia aí, que é o exemplo número 4, é a gramínea, o inseto, o lagarto e o gavião. A letra A pergunta assim, Antônia ou Ana Júlia, um de vocês dois pode responder para mim, por favor? Quais são os organismos produtores em cada uma das cadeias apresentadas? E por que eles são classificados assim? Qual dos dois poderá responder para mim? Ou pelo chat, ou abrindo o microfone e câmera, ou só o microfone, eu já agradeço. Antônio, Ana Júlia. Aqui está a ampliação do que nós temos aí na apostila, tá? Antônio, a Ana Júlia saiu da sala. Você quer abrir a sua câmera e o seu microfone? Pois estamos só nós dois. Eu tenho ali, falando que eu tenho como produtores o capim, depois eu tenho a planta aquática, depois os vegetais folhosos e as gramíneas. Eles representam os produtores nesses quatro exemplos de cadeias alimentares. Por quê? Porque eles são considerados heterotróficos, eles produzem o seu próprio alimento. Deixa eu só ver o que você perguntou aqui. Ué, não abriu?
Só um pouquinho que tá lento aqui, Antônio. Deixa eu descompartilhar. Deixa eu descompartilhar. Capim, planta aquática, vegetais folhosos e gramíneas, já que são autotróficos e conseguem fazer o seu próprio alimento. Exatamente, Antônio. É essa resposta aí que nós temos que colocar na letrada número 1. Então, vamos lá para a letra B. Já que está só você. A letra B, ele pergunta assim, que seres vivos estão ocupando aí, Antônio, a posição de consumidor secundário em cada caso? No primeiro, quem que seria o consumidor secundário? Você não consegue abrir seu microfone, Antônio? Onça pintada, tuiuiu, gavião e lagarto. O microfone está muito ruim. Ok. Muito bem. E agora, na letra C, Antônio, ele coloca assim, utilizando os seres representados e outros exemplos, construa outra cadeia possível, outra cadeia alimentar. Qual cadeia que você colocou aí, Antônio? Pode digitar no chat que eu leio, não tem problema. Então, ali ele mostra para nós que nós temos 4 cadeias alimentares, mas que a gente pode montar uma outra, uma 5ª cadeia ou 6ª cadeia alimentar ainda, né? Vamos lá, você colocou o vegetal, o gafanhoto, serpente, não, sapo, serpente e gavião na ordem. Beleza, tranquilo. Então, no primeiro nível trófico eu tenho o vegetal, segundo nível trófico, gafanhoto, terceiro nível trófico, sapo, quarto nível trófico, a serpente, no 5º nível trófico, o gavião. Tá ótima a cadeia alimentar que tu fez. Muito bem. Antônio, nós temos ali na página 24 e 25, investigue. Esse investigue você pode estar fazendo, tá valendo notinha, tá, meu anjo? Você, principalmente que está aqui presente na nossa aula, né? Nós vamos deixar aí, sem ser para a próxima semana, na semana seguinte, para você apresentar para mim, ok? Não precisa mandar por e-mail, ok? Você pode estar apresentando para mim na aula do dia 29, ok? 29/7. Seria ali o investigue. Tá? Da página 24 e 25. Se você já fez, pode ficar tranquilo, que aí você mostra para mim. Ok, pode falar, não tem problema, porque quem vai assistir o vídeo, né, vai estar vendo já que a aula está sendo aqui falado durante a aula, né, que o investigue da página, ó, já saiu aqui. 24 e 25 é um pontinho extra aí, né, para o bimestre, valendo pontinho extra para o bimestre, né, para vocês entregarem aí no dia 29, tá? 29/7. Bem legal essa atividade. Então, nós vamos ali, Antônio, para a página 27 da nossa apostila. Deixa eu só passar aqui. Ele é um pouquinho lento. Então, aqui eu investigue da página 24 e 25, né, para vocês fazerem, valendo ponto extra para o dia 29/7. Atividade bem tranquila para ser feita, tem bastante tempo, sem maiores problemas. Chegamos ali na nossa página 27, Antônio. E ele fala assim para mim, ó. Com base nos estudos realizados por Howard Tal Odum, assinale a alternativa correta acerca do fluxo de energia nas cadeias alimentares. Que alternativa que você marcou, Antônio?
Alternativa D, a quantidade de energia aproveitada reduz ao longo dos níveis tróficos, ou seja, do produtor para o último consumidor. Muito bem, exatamente isso. A número 2, ele está mostrando para nós assim, para a gente retornar a essa tabelinha que tem ali na página 26, né, que é um gráfico de barras na horizontal ali, e a gente tem que construir uma pirâmide de energia com esses dados. E aqui ele está mostrando para nós, deixa eu só tirar aqui. Ó, a base da cadeia alimentar, que seriam os produtores, ele vai ter um nível de energia de 20.810. Ali nos consumidores, eu vou ter o quê? A energia contida, né? Dos consumidores, eu vou ter 3.368, que é o que está mostrando aqui no gráfico ao lado, né? No consumidores secundários, eu tenho 383, e nos consumidores terciários, teria aí 21. Ou seja, a energia foi sendo utilizada e dissipada ao longo dos níveis, né? Isso, Antônio, certinho o seu. Então, corrigimos aí, conseguimos corrigir a questão 1 e 2 da página 27. Na próxima semana, nós estaremos já entrando direto na página 28, Antônio, ok? Muito obrigado pela sua participação, Antônio. Você é um aluno nota 10, eu gosto muito de ter aula com você, tá? Nossa aula está encerrada por hoje e na próxima semana nós estaremos juntos novamente, ok? Um beijão e até a próxima semana.